Olha só, um outro assunto agora. Nos últimos dias, a Jovem Pan foi alvo de um processo movido pelo prefeito de Araraquara, Edinho Silva, em que ele contestava uma declaração que foi dada aqui no programa pelo nosso querido Augusto Nunes. A fala foi na segunda-feira passada, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, o pessoal me corrija, mas foi isso mesmo. Segunda-feira passada, então, e o prefeito Edinho Silva, amparado na lei eleitoral, tentou uma ação, moveu, na verdade, uma ação contra o grupo Jovem Pan, mas foi derrotado na justiça. E sobre isso nós vamos conversar agora com o advogado Arthur Rolo, especialista em direito eleitoral. Ele esteve à frente desse caso, conversa conosco aqui. Tudo bem, doutor? Boa noite, obrigado pela presença e, antes de mais nada, parabéns pela vitória nesse caso. Parabéns para nós, né? Parabéns, Augusto, parabéns, Vitor, e para os ouvintes da Jovem Pan e para a democracia, porque o que a gente defendeu nesse caso foi liberdade de expressão. Aliás, vocês hoje vão entrevistar o ex-ministro Aires Brito. Isso. E quando o ministro Aires Brito tratou aí das limitações da lei eleitoral, ele disse o seguinte: período eleitoral não é estado de sítio. Então, existem restrições, a rádio e a televisão, elas não podem alavancar uma campanha eleitoral, como às vezes acontece, mas geralmente com rádios pequenas, rádios de interior, rádios menores. Não é o caso da Jovem Pan, que tem aí uma longa lista de serviços prestados, e toda a eleição, Vitor, a mesma coisa. Na eleição presidencial passada, a gente teve vários processos, ganhamos todos aqueles que foram propostos contra a Rádio Jovem Pan pelo então candidato Fernando Haddad, e aí começamos ganhando esse processo movido lá na cidade de Araraquara. Explica para quem está nos acompanhando, então, doutor, qual foi exatamente o comentário do Augusto e a reclamação que foi feita pelo Edinho Silva, o que ele tentou alegar? Bom, os comentários foram em relação à participação do Edinho naquela operação chamada de Covidão, né? Então, o Augusto, em um comentário lateral, ele não era nem o objeto principal do comentário. O Augusto estava comentando aí as mazelas da era petista e acabou desbordando para o Edinho Silva, que foi integrante do governo Dilma, foi ministro do governo Dilma. E aí o Augusto disse que ele estava envolvido lá no Covidão, e isso é matéria de imprensa. Então, o que o juiz de Araraquara decidiu e que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu, por exemplo, na sessão de hoje, é que quando os assuntos estão retratados em matérias de jornal, eles não geram o direito de resposta. Se essas questões envolvendo o Covidão estão na imprensa, como de fato estão, não há que se falar em direito de resposta, porque a imprensa é livre para noticiar o que tem de ruim na vida pregressa daqueles candidatos que se colocam. Quem não quer ter aí a sua vida pregressa divulgada, que não seja candidato. Na medida em que o sujeito é candidato, ele está sujeito ao crivo popular e à crítica da imprensa também. Augusto. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua sempre brilhante atuação aí, que me garante o direito de ir e vir. Agora, abusa. Não, eu acho o seguinte, ele é alvo de um inquérito do Ministério Público, movido pelo Ministério Público, ele é investigado pela Polícia Federal. Eu registrei, apresentando documentos e tal, a compra sem licitação de ventiladores muito acima do preço, esquisito, não foram todos entregues, pagou com antecedência, foi isso. Só, o que eles pedem, esses prefeitos? Evidentemente, doutor Arthur, eles querem mostrar que estão na ofensiva, né, para o eleitorado, e não acuados. Agora, o que eles pedem? Qual é a reivindicação deles? Quer dizer, que eles querem espaço para falar? Só para os nossos ouvintes entenderem, espectadores, o que eles reivindicam ao apresentarem uma ação dessa? Além da punição... Nesse caso específico, Augusto, a punição seria a divulgação do próprio direito de resposta. Ele se sentiu ofendido, ele queria dar resposta no microfone da Jovem Pan, usar o mesmo tempo para desdizer o que você disse, como você colocou, amparado em
evidências, matérias de jornal e investigações promovidas, porque é o que eu disse, quem se sujeita a uma reeleição está se sujeitando também às críticas da imprensa. O papel da imprensa, isso está lá na Constituição de 88, no artigo 220 da Constituição Federal, é papel da imprensa, à medida em que as pessoas colocam o seu nome, exercer o direito de crítica. Se tem alguma coisa aí no passado da pessoa que não está de acordo, a imprensa tem este direito-dever de apontar, como você fez nesse caso, e foi assim que reconheceu a Justiça Eleitoral, numa primeira decisão lá pelo juiz de Araraquara, que é o juiz Marco Aurélio Bortolin, sentença de 17 de outubro de 2020. Perfeito. Fiuza. Doutor Arthur, como o senhor vê a legislação eleitoral atualmente em relação à imprensa? Ou seja, o que pode e o que não pode falar, né, no status atual, se a gente pode ser assim tão genérico, e se o senhor teria alguma mudança a propor na forma atual da lei? Bom, Fiuza, o que a gente percebe, tem lá aquelas chamadas condutas vedadas às emissoras de rádio e televisão. O jornal ele tem um tratamento distinto do rádio e da televisão. Dentre essas restrições à rádio e à televisão, está lá a proibição de dar tratamento privilegiado ou contrário a partido, coligação ou candidato. Isso é uma expressão muito aberta. Dizer o que é tratamento privilegiado e o que é tratamento contrário é uma coisa muito incerta, permite uma gama enorme de interpretações. Então, tem que ser prestigiada a liberdade de manifestação de pensamento na imprensa, e só tem que haver alguma punição, algum direito de resposta, alguma restrição, em casos de ofensa evidente, e mostrar o passado da pessoa não é ofensa, ou de casos de informações sabidamente inverídicas, que também já tem jurisprudência pacífica dos tribunais eleitorais, no sentido de que, se há respaldo para crítica em reportagens anteriores, em investigações, isso não é fato sabidamente verídico. Eu mudaria a lei eleitoral? Eu acho que a própria jurisprudência já vem temperando a legislação eleitoral, mas essa questão das condutas vedadas às emissoras de rádio e TV, a exemplo do que aconteceu com a lei de imprensa lá atrás, na minha concepção, precisam ser revistas, sim, porque hoje também a gente vive a era das redes sociais. Rádio e TV não tem mais aquela força exclusiva que tinham antigamente. Hoje, todo mundo tem opção de se informar e de conferir as informações em vários lugares. Ô, doutor, e complementando a pergunta do Fiuza, durante esse período, muitos dos que nos acompanham pedem, falem de tal candidato, falem do que fez o prefeito aqui na minha cidade, do que disse esse determinado candidato, e a gente fica aqui como veículo numa corda bamba em dúvida sobre até que ponto a gente pode extravasar, até que ponto a gente pode citar ou criticar uma determinada conduta de um candidato, porque, como o senhor mesmo disse, a lei eleitoral tem diversas restrições e a gente pode acabar incorrendo em alguma ilegalidade. E um caso prático que surgiu nesses últimos dias foi o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, como o senhor sabe, a gente transmite aqui no programa todas as quintas-feiras a live do presidente. O presidente prometeu que nas próximas semanas falará sobre eleições municipais. Ele a princípio estava um pouco tímido no apoio aos candidatos, aos poucos ele está falando mais sobre esse assunto e prometeu que nas próximas semanas, durante a live, vai falar abertamente sobre a corrida às prefeituras. Queria saber do senhor, e com toda a transparência aqui para os nossos ouvintes, espectadores, podemos transmitir a live do presidente? É possível que a Jovem Pan tenha algum tipo de complicação jurídica por levar a público as declarações do presidente em relação a eleições, doutor? Precisa ver o teor. Às vezes o presidente ele passa do ponto aí nas suas falas e pode fazer isso em relação aos candidatos que ele eventualmente apoiar. Uma coisa é o presidente pegar as redes sociais dele, privadas, e usar para falar bem do candidato da sua preferência. Isso é uma liberdade de expressão constitucional, ele tem todo o direito de fazer isso, mas a hora que você pega um canhão, como a gente diz no popular, que é o microfone,
da Rádio Jovem Pan e coloca esse canhão para ecoar o discurso que ele faz em relação ao candidato, isso pode sim trazer problema para a rádio. Então, a recomendação que a gente faz, já que ele vai fazer uma live, ou vai fazer algumas lives específicas para apoio a determinados candidatos, a recomendação que a gente faz é que esta live ela não seja transmitida ao vivo, para que eventual temperamento do que foi dito possa ser feito para não trazer algum problema para a rádio. E mesmo para o YouTube, doutor? Mesmo nas nossas redes sociais? Não, no YouTube não. Isso vale para o rádio, né? Nas redes sociais não, vale só para o rádio. Nas redes sociais não tem essa restrição, mas o que acontece, como a transmissão vai se dar ao vivo no rádio, e aí o presidente da República, o que ele fala é noticioso, é interessante para todo mundo saber quais são os candidatos que o presidente da República apoia ou os que ele não apoia. Mas falar isso no rádio fica complicado, então a recomendação quer transmitir ao vivo, transmite no YouTube, aí para a internet não tem a restrição, porque aí é um conteúdo noticioso, não vamos ter dúvida a respeito disso, mas de repente alguma fala é dita e quem se sentir prejudicado e aqueles candidatos que não forem apoiados, obviamente vão direcionar aí a sua mágoa não contra o presidente da República, mas sim contra a Rádio Jovem Pan. Então, a gente tem que adotar uma cautela aí para a gente não ter maiores dores de cabeça, embora preservada a função de informar. A Jovem Pan não pode ter receio de prestar o seu serviço ao público por medo de tomar ação, não é essa questão. Mas, assim, nesse caso específico, a gente recomenda uma cautela. E nos outros casos, aí, Augusto, fala o que tiver que falar, mas sempre, como você sempre faz, respaldado em documentos, respaldado como você sempre faz, tá? Muito obrigado. Fica tranquilo que a gente está aqui para segurar o rojão se o rojão vier. Tô ótimo, Perfeitas. Fico muito confiante. Aí as explicações do doutor Arthur Rollo, então, é claro que internamente ainda vamos debater esse assunto das lives, né? Mas já de antemão, para você que nos assiste, para você que nos ouve, já ficam aí as explicações do doutor Arthur Rollo. Caso nós venhamos a não transmitir, não retransmitir, como geralmente fazemos a live do presidente, já fica aí a explicação, essa restrição que nos é imposta pelo período eleitoral. Doutor... O presidente fez essa observação, né? Ele avisou. Sim, ele já sabe da limitação e está ciente disso. Doutor Arthur Rollo, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, doutor. Ótima semana. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a todos, um abraço e um bom programa. Obrigado, doutor. Agora a hora de